Olá amigos, nós estamos aqui para mais um vídeo e eu vou dar continuação ao vídeo longo de 17 minutos que eu fiz na semana passada. E a razão é que eu estou falando de maldições em objetos, maldições em famílias. Então eu falei no vídeo passado a respeito da maldição do carro vermelho, em que o imperador Ferdinando do Império Austro-Húngaro foi morto, e aquilo tinha uma maldição que todo mundo que possuía o carro morria ou ficava aleijado, até que o carro foi destruído durante um bombardeio no museu em Viena, e aí terminou a maldição. E hoje eu quero tratar de um episódio muito interessante que é falado aqui neste livro, They Foresaw the Future, que é o livro se chama Eles Previram o Futuro. Justine Glass, ele faz uma abordagem sobre as maldições mundiais. E aqui também tem o relato dos últimos 100 papas da história e o seu cumprimento. Pois bem, e hoje eu quero falar sobre o diamante azul. Parece que a Hungria faz parte da lista de maldições que destruiu outro rei. Além do Ferdinando, agora destruiu outro. Trata-se do rei Alfonso XII da Espanha, que ganhou de presente um lindo anel que continha uma maldição se fosse tirado da Hungria. No dia de seu casamento, Alfonso deu o anel de presente à sua noiva, que morreu logo em seguida. Depois deu o anel de presente à sua cunhada, que morreu logo depois. Alfonso descuidou-se e usou o mesmo anel, e dentro de 12 meses também morreu. O anel foi enviado a uma igreja de Madrid para ser exorcizado. Alfonso sabia da maldição e a ignorou, por isso morreu. Bem, seguindo a mesma linha, foi o que fizeram os donos do diamante azul. Eu estou olhando aqui para a tela do meu computador, porque a história está aqui, né? Que talvez tivesse uma maldição ainda maior do que qualquer outra joia existente no mercado. Ele era, e ainda é até hoje, um dos mais perfeitos diamantes encontrados, que pesava 44 carats. Seu tamanho era de 4 centímetros, e 4 centímetros e meio por 2 centímetros, então era o enorme de um diamante. Tá? Esse diamante foi retirado da testa de um Buda, na antiga Birmânia, e a maldição dizia assim: essa pedra foi consagrada a Deus. O profano que a tocar enfrentará desgraças ou morte violenta. Pois bem, a trilha de loucuras, de crime e violência que marcaram a rota do diamante de dono para dono começou quando João Batista Tavernier, viajante francês e joalheiro, trouxe a pedra consigo do Oriente e a vendeu para Luís XIV em 1668. Luís, alegre por ter tão lindo diamante, recompensou Tavernier com títulos de nobreza por haver encontrado tal raridade. Tavernier comprou o território de Albonne, próximo a Genebra. Depois de um ano de desgraças, morreu em Moscou em 1689, completamente pobre. William Falls, de Amsterdã, contratado por Luís XIV para cortar a pedra, mal havia começado sua tarefa quando começou sua desgraça. Seu negócio, outrora próspero, faliu. Seu filho se suicidou e ele mesmo morreu em completa ruína. Luís XIV só morreu em 1715, quando praticamente havia destruído a França. Tanto Luís quanto seu filho mais velho morreram prematuramente. O reinado de Luís XV, Le Bien-Aimé, que herdou o diamante azul,
foi um reino de desastres, problemas econômicos e miséria total no país. Os excessos enfraqueceram o seu reino de tal maneira que, quando uma epidemia de sarampo tomou conta do país em 1774, enfraquecido fisicamente, contraiu a moléstia e morreu naquele ano. Luís XVI se tornou o próximo dono do diamante azul. Era uma das joias favoritas de Maria Antonieta. Ocasionalmente, ela o emprestava à sua amiga, a princesa Lambel. Os três morreram durante o Reino de Terror. O nome de seu possuidor é registrado como Francis Beaulieu. Depois de morrer de fome na prisão, não existe rastro do diamante por vários anos, até que reapareceu no mercado e foi adquirido pelo banqueiro Thomas Hope por $90.000. Seu descendente, Lord Francis Hope, depois de uma série de perdas e tragédias, vendeu a joia em 1901. Ao que parece, o diamante ficou inoperante enquanto esteve nas mãos de Hope. O próximo possuidor, o joalheiro nova-iorquino Samuel Frankel, não foi tão sortudo. Logo que a joia caiu em suas mãos, sua empresa entrou em falência. Antes de perder totalmente sua empresa, ele se desfez do diamante para Colin Brocco. Ainda que o Sr. Brocco o tenha vendido imediatamente para o príncipe Kanitzewski, não se escapou da maldição. Ficou louco e se suicidou logo que a venda foi realizada. O príncipe Kanitzewski deu o diamante de presente à sua amante, uma linda moça que era atriz no Fulberger. Na primeira noite, ao fazer a primeira apresentação de uma nova peça teatral, ela subiu ao palco, ostentando no peito o diamante azul com um ar de orgulho. O triunfo de Lorena Laduc foi momentâneo. Quando o holofote a iluminou, seu amante, que estava sentado numa tribuna de honra, deu um tiro no peito dela. O diamante fez mais uma vítima. Ele nunca foi preso por tal crime. 2 dias depois da morte de Lorena e antes que se suspeitasse do namorado, membros de um partido terrorista da Rússia invadiram sua casa e o esfaquearam até a morte. Continua a história do diamante azul. O diamante foi levado por um grego de nome Montarides. Pouco tempo depois de haver comprado a joia, ele, sua esposa e seus filhos foram capturados por uma brigada e jogados num precipício. Durante algum tempo não se soube do paradeiro do diamante azul. Foi visto como parte da coleção de Salma Zubata e era a pedra favorita do ex-sultão Abdul Hamid, de quem foi adquirida. A maldição do diamante parece ter causado algum estrago antes de parar nas mãos de Salma. O sultão a enviara a um joalheiro, Abu Sabir, para ser polido. Quando Abu jurou que a pedra não havia chegado às suas mãos, foi preso durante algum tempo, como louco, até que recobrou os sentidos. Nesse meio tempo, o diamante foi encontrado com o guardião da cadeia, que morreu misteriosamente por estrangulamento. Muitos cuidados foram tomados para que o diamante não fosse roubado, mas um eunuco conseguiu roubá-lo. O ladrão foi encontrado preso e sumariamente enforcado num poste de luz de Constantinopla. Depois desse interlúdio sanguinolento, o diamante retornou ao sultão, que o presenteou a Salma. Logo depois ela foi morta a tiros pelo sultão quando uma gangue de jovens turcos irrompeu no palácio, possivelmente para livrar Salma da morte. Os jovens turcos se apoderaram da joia e a levaram do palácio. Eles a venderam a um tal de Habib, que se afogou no lago de Singapura. O sultão escapou de morrer pela maldição do diamante, porque perdeu apenas o seu reino, de onde foi deposto logo depois de um complô. Em 1911,
Edward McLean, dono do Washington Post, comprou o diamante de Cartier, o famoso joalheiro francês, por $260 mil. Sua esposa, que conhecia a história da maldição do diamante, foi contrária à aquisição da joia, a ponto de levar Edward a cancelar a compra. Carter o acionou judicialmente e depois o dono do Washington Post concordou em ter o diamante de volta por $180 mil. Em janeiro de 1912, contra a vontade de sua esposa, logo depois a mãe dele morreu de pneumonia e esse foi apenas o começo da maldição na família. Os McLean tinham um filho, o Vinson, um bebê de 2 ou 3 meses de idade, quando o diamante azul foi por eles adquirido. Não havia herdeiros em ambos os lados da família para herdar a fortuna de McLean, que era de valor considerável. Era dono do Washington Post. O McLean era proprietário de jornais e donos do sistema político de transportes em Washington, sistema público de transportes em Washington. As riquezas dos Walshes, por parte da família, de sua mãe, incluíam uma mina de ouro de Camp Bird, a mais rica do Colorado. Sem idade para saber, o menino era um dos mais ricos da América, com todos os direitos, porque seu tio fora morto num acidente de carro. A riqueza do menino Vinson era estimada em mais de $140 milhões e era tratado pela imprensa como o menino mais rico do mundo. E o menino era cercado de restrições. Não podia se movimentar a qualquer lugar a não ser acompanhado por guardas armados. Os pais tinham medo que ele morresse. Nas casas em que vivia, cercas enormes cortavam seus passos, impedindo de ir além daqueles limites da propriedade. Mas certo dia, ele estava brincando próximo a uma das cercas da propriedade quando um carro desgovernado, dirigido por uma mulher, atingiu o menino de milhões de dólares, que morreu algumas horas depois. Existe, ou existiu, outro diamante azul, igual em qualidade e cor de diamante da esperança. O especialista em diamantes Edward Streeter, que o examinou, afirmou que havia sido retirado da mesma pedra quando ela foi cortada por Tavernier. Ele possui outra característica saliente do mesmo diamante azul, uma maldição que opera de forma igual. A pequena gema é conhecida como o diamante pingo azul de Brunswick. Quando chegou às mãos da família da casa de Brunswick, eles começaram a experimentar tragédias e desastres. A primeira baixa aconteceu quando o Duque William Charles Ferdinand foi ferido mortalmente na Batalha de Jena em 1806. Quer dizer, o diamante foi cortado ao meio por Cartier, então levado para várias partes. Logo depois, seu herdeiro morreu. E assim, o diamante foi causando problemas a quem o possuísse. Depois não se sabe mais da história, se terminou a maldição ou não, ou se alguém tem esse diamante guardado em algum cofre. Eu trago esse assunto porque existem maldições em objetos consagrados. Você há de se recordar que quando Belsazar mandou buscar os objetos tirados do templo, as taças de ouro, para beber naquela festa de 6 meses no reino da Babilônia, em homenagem ao seu Deus, numa zombaria ao Deus de Israel, veio a maldição sobre Belsazar, que morreu na mesma noite, porque os persas, os medo-persas, invadiram a Babilônia e naquela mesma noite ele morreu. Foi nessa noite que Daniel foi levado para a Pérsia, por Ciro, o rei da Pérsia. Então, quando você consagra um objeto para Deus, ele também é consagrado para Deus. Quando alguém consagra um objeto para os demônios, ele é consagrado aos demônios. Pense nisso, não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, coloque aí a sua dúvida,
É bom você colocar assim o seu dedo joinha, gostei ou não gostei, porque isso é muito importante para o algoritmo. Esses negócios da internet, aí, essas coisas de YouTube, Instagram, eles só leem algoritmo. Eles não sabem ler português. Bom, piadas à parte, Deus abençoe você e até um próximo vídeo.